Então, galerinha, aí, continuando aí a nossa revisão, certo? Sobre a equação polinomial do segundo grau, ok? Então, vamos lá. Pessoal, equações, agora a gente vai trabalhar nessa videoaula com equações polinomiais do segundo grau incompleta, ok? Pessoal, quando que uma equação polinomial do segundo grau ela é incompleta? Quando o b é igual a zero, ou quando o c é igual a zero, ou se os dois for igual a zero. Então, quando uma equação, pessoal, ela é incompleta, a gente não precisa usar o nosso querido Bhaskara, ok? Então, o que você vai fazer? Por exemplo, nesse caso aqui, vamos identificar aqui os coeficientes. Identificar quem é um A, quem é um B e quem é um C. A gente sabe, pessoal, que o A é aquele número que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é aquele número que fica isolado. Se a gente observar aqui, não tem nenhum número aqui perto do x ao quadrado. Então, esse número aqui, ele é 1. Consequentemente, o A é igual a 1. O B, pessoal, o B não é 49, nem menos 49. O B, pessoal, ele é 0. Porque o x, aquele x que não tem um expoente 2, ele não aparece aqui na minha equação. Então, o B é igual a 0. Então, a gente já sabe que essa equação ela é incompleta, porque não possui o B. E o C, pessoal, que é esse número aqui, 49, como ele não está perto de nenhuma letra, então ele é o C. Então, menos 49. Professor, se eu calcular essa equação pelo Bhaskara, vai dar certo? Vai dar certo. Só que para a gente ganhar tempo, como essa equação ela é incompleta, onde o b é igual a zero, a gente não vai usar aqui o Bhaskara nesse caso. O que a gente vai fazer? Aqui tem x ao quadrado menos 49 é igual a zero. Ok? Então, o que você vai fazer? Como essa equação não tem o b, eu vou pegar o 49, que está negativo, e jogar ela para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Se o 49 está negativo, ele vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 40 aí, vai ser igual a 49. Certo? Ele estava positivo, ele foi para o outro lado negativo. Aí, pessoal, a operação inversa da subtração é a adição, da multiplicação é a divisão e a operação inversa da potenciação ao quadrado é a raiz quadrada. Então, se aqui está em forma de potenciação, ele vai para o outro lado em forma de raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 49. Ok? E a raiz quadrada de 49, pessoal. Quem é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49. Aí, pessoal, um dos erros aqui, o aluno ele pode cometer, a raiz quadrada de 49, o aluno vai dizer que é 7. Tá errado? Não. A raiz quadrada de 49 pode ser 7, ou pode ser menos 7, pode ser 7, ou o x pode ser menos 7. Então, essa equação ela possui duas soluções, pode ser 7 ou pode ser menos 7. Porque se eu multiplicar menos 7 vezes menos 7 vai dar 49. E se eu multiplicar 7 vezes 7 também vai dar 49. Então, a solução dessa equação é menos 7 e 7. Então, ele possui duas soluções. Então, tomem cuidado. Toda vez que você for calcular aqui a raiz quadrada de um número, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Mais um exemplo aqui, ó. Tem um x ao quadrado menos 20 é igual a zero. A gente sabe aqui que o b é igual a zero. O a é 1, o b é 0 e o c é menos 20. Para a gente não precisar usar o Bhaskara, a gente vai usar aqui a nossa maneira tradicional. Vai ficar o quê? X ao quadrado. O 20 está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 20. Aqui está em forma de potência, vai para o outro lado em forma de raiz. Ok? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 20. Deixa eu fazer aqui a raiz quadrada.
ficar raiz quadrada de 20. Deixa eu só melhorar aqui. Professor, mas não tem raiz quadrada de 20. Tem, mas não é exato. Então vamos lá. Então o que você vai fazer? A gente vai precisar, pessoal, do assunto passado de potenciação. A gente vai precisar. A gente sabe que não tem raiz quadrada de 20. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa raiz. Primeiro a gente faz a decomposição do 20. Não é isso? 20. Decomposição em fatores primos. Vamos precisar desse assunto de simplificação de radicais. Então, o 20 dá para dividir por 2, que dá 10. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 5. E o 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Então, no lugar da raiz quadrada de 20, pessoal, aqui como o 2 formou par com 2, a gente sabe aqui que o 2 formou par com 2 e o 5 ficou sozinho, né? Lembra lá do assunto. Então fica 2 elevado a 2, porque está se repetindo duas vezes. Fica 2 elevado a 2. E o 5, né? Então no lugar da raiz quadrada de 20, você vai colocar o quê? Isso aqui vai ser igual. Professor, é obrigado a fazer isso? Não é que seja obrigado, mas se for uma questão de marcar, dificilmente vai ter raiz quadrada de 20. Você vai ter que fazer a simplificação. Então, no lugar da raiz quadrada de 20, você vai botar a raiz. Você vai botar a raiz de... Vou desenhar aqui a raiz. No lugar do 20, você vai botar o 2 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Vou já botar aqui o expoente em cima do 2 aqui. Então, coloco o expoente aqui em cima do 2, não é isso? Pessoal, aí agilizando um pouquinho, porque qualquer coisa você pode retomar esse assunto aí de simplificação de radicais, certo? Mas só para agilizar, o que você vai fazer? O número, pessoal, o número que tem o expoente 2, o número que tiver o expoente 2, ele vai sair da raiz, certo? Resumindo, então, o 2, como ele tem expoente 2, então ele sai. E o 5 ele vai ficar dentro da raiz, porque ele não tem expoente 2, então ele continua dentro da raiz, ok? Então vai ficar 2 raiz de 5. Fica 2 raiz de 5. Já que o 2 não tem expoente, já que o 5 não tem expoente 2, então ele continua dentro da raiz. Então o x, pessoal, então o resultado final, o x ele pode ser igual, o x ele pode ser 2 raiz de 5 ou pode ser menos 2 raiz de 5, certo? Só lembrando que sempre vai o x aqui, a raiz quadrada de um número sempre vai ser um positivo e o outro vai ser negativo. Então pode ser 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Ok? Pessoal, tomem cuidado. Eu não estou dizendo que toda vez os resultados, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, não. Estou dizendo que a raiz quadrada de um número sempre vai ser positivo e a outra sempre vai ter um positivo e um negativo, ok? Certo? Mas as soluções pode ter dois números positivos, dois números negativos, um positivo e outro negativo. Mas nesse caso aqui, a gente tem esse resultado aqui, 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Agora, pessoal, nesse caso agora, o C não tem o C, tem o B, mas não tem o C. Também é incompleto. Também é uma equação incompleta. Só que agora aqui é o seguinte, a gente não tem um C, que é aquele número que não fica perto de nenhuma letra. Agora, nesse caso aqui, quando o C for igual a zero, o que você vai fazer? Pessoal, se aqui é x ao quadrado, por exemplo, se eu tenho aqui 5 elevado a 2, um exemplo. Eu tenho aqui 5 elevado a 2.
Isso quer dizer o que, pessoal? 5 elevado a 2, isso quer dizer 5 vezes 5, não é isso? Isso quer dizer 5 vezes 5. Certo? Assim, com qualquer outro número. Como aqui é x ao quadrado, então eu vou colocar aqui ó, x vezes x, já que o expoente é 2, então ele está se repetindo duas vezes. Mais 4x é igual a 0. Aí, pessoal, tem um assunto no oitavo ano chamado de colocar em evidência, certo? Então, o que você vai fazer? Desse lado esquerdo do sinal de mais, tem um x duas vezes, e desse lado direito do sinal de mais, tem um 4 e tem um x. Tem um elemento que está aqui do lado direito do sinal de mais, e tem um elemento que também está aqui do lado esquerdo do sinal de mais. Então, ó, qual é o elemento que está do lado esquerdo e do lado direito ao mesmo tempo? É o x. Então, a gente vai colocar o x em evidência. Então, vai ficar o x vezes, abre parênteses. Se desse lado esquerdo tinha um x duas vezes, dentro do parênteses você coloca ele apenas uma vez, mais desse lado direito tinha um 4 e tinha um x. Como eu coloquei o x aqui fora do parênteses, então vou colocar apenas o 4 aqui, que vai ser igual a 0. Pronto, então eu coloquei o x em evidência. Então toda vez que o c for igual a 0, você vai sempre fazer esse mesmo procedimento. Aí aqui, pessoal, aqui é uma multiplicação. Para que uma multiplicação seja igual a 0, a gente tem alguns casos. Se eu tenho dois números, o resultado ser 0, por exemplo, pode ser 0 vezes 5, que dá 0. Pode ser 5 vezes 0, que dá 0. Ou pode ser 0 vezes 0, que vai ser igual a 0. Resumindo, pessoal, um dos elementos tem que ser 0, ou os dois. Então, o que pode acontecer? Ou x é igual a 0, ou x é igual a 0, ou isso que está em parênteses aqui é igual a 0. Aí, o que você vai fazer? O 4 está positivo, ele vai para o outro lado negativo, então x é igual a menos 4. Então, uma das soluções é 0 e a outra solução é menos 4. Observação, pessoal, observação. Toda equação do segundo grau, não vou colocar a palavra polinomial, toda equação do segundo grau que não possui o coeficiente c, uma das raízes sempre vai ser 0. Ou as duas raízes é 0. Ok? Então, toda vez que o c for igual a 0, toda vez que uma equação ela é incompleta, em que o c é igual a 0, uma das soluções é 0 e a outra vai ser um outro número. Ou então os dois é igual a 0. Essa observação que ela é importante. Toda vez que não tiver o coeficiente c, no resultado, pessoal, vai aparecer o 0. Ou vai aparecer o 0 uma vez, ou vai aparecer o 0 duas vezes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Aqui também não tem o C. A gente tem o A, que é 2, e o B, que é 10. Professor, se eu calcular aqui pelo Bhaskara, vai dar certo? Vai. Você pode calcular pelo Bhaskara, que o x vai dar 0 e o x aqui vai dar menos 4. Se você usar o Bhaskara, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui também, pessoal, a gente tem o x ao quadrado. Então, ó, vai ficar... Professor, eu posso fazer direto? Pode. Vai ficar 2 vezes x mais 10x é igual a 0. Aí vamos lá. Pessoal, mesmo caso, a gente vai colocar o que? O x em evidência, porque o x está do lado esquerdo e também está do lado direito. Então vai ficar ó, x vezes... Desse lado esquerdo tinha o x duas vezes. Se eu tirar 1, vai ficar o 2, vai ficar o x. Porque tinha um x duas vezes, vai ficar só uma vez. Mais, do lado direito do sinal de mais, tinha um x uma vez e tinha o 10. Se eu tirei o x, ficou só o 10.
fecho parênteses, que vai ser igual a 0. Para essa multiplicação aqui ser igual a 0, ou o elemento x, ou esse x aqui tem que ser 0, ou o 2x mais 10 vai ser igual a 0. O 10 aqui, pessoal, aqui é uma equação polinomial do primeiro grau. Então, o que a gente faz? O 10 está positivo, vai para o outro lado, negativo. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, x vai ser igual a menos 10 sobre 2, menos 10 sobre 2, 10 dividido por 2 dá 5, como ele é menos, então vai ficar menos 5. Então, uma das soluções, como eu falei, sempre que o c é igual a 0, uma das soluções sempre vai ser 0, e a outra vai ser um outro número qualquer. Então, a solução dessa equação aqui vai ser 0 e menos 5. Professor, eu não gostei desse método, eu quero calcular pelo Bhaskara. Tranquilo. Então, a matemática te dá as possibilidades e você escolhe a que você achar melhor, certo? Se vai lhe dar trabalho ou não, a melhor maneira é a maneira que você sabe. Então, pessoal, nessa videoaula era para falar a respeito sobre as equações incompletas, ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula. Então, um abraço.